Gente, eu pesquisei muito aqui no YouTube, na internet, sobre perguntas, possíveis perguntas que seriam feitas às pessoas que estavam no processo aí de obtenção do Green Card, pelo visto EB2NW principalmente. Entrevista essa que é feita dentro do consulado americano no Rio de Janeiro. Eu pesquisei, meu Deus, quais são as perguntas mais ou menos. E eu vi que muitas perguntas que eu vi nesses vídeos me ajudaram porque eu fui preparado porque eu ia encontrar. E outras eu fui pego de surpresa. Então nesse vídeo eu tenho o prazer de te trazer uma mescla do que geralmente é perguntado para as pessoas de uma maneira geral e que me ajudou porque eu pesquisei antes, mas também o que foi perguntado para mim, que pode de repente ser o que seja perguntado para você, porque cada caso é um caso, né, gente? Estou super feliz porque daqui a um mês eu estou entrando nos Estados Unidos e vou receber, se Deus quiser, o meu Green Card. Não de imediato, eles vão, assim que eu cruzar a fronteira, eles vão processar o meu Green Card e em 2 a 3 semanas eu estou recebendo aí, realizando finalmente esse sonho. Já estou com visto de residente permanente, porque assim que acabou a entrevista, eu recebi em 2 dias apenas em casa o meu visto de residente permanente de imigrante Visa, o visto de imigrante. Eu fiquei super feliz e já pude começar a programar minha viagem. Então nesse vídeo eu vou te trazer as minhas perguntas, junto com as perguntas aí que a maioria das pessoas falam que são feitas para elas também. Eu sou André Caran, esse é o seu canal André Caran USA. Gente, antes de mais nada, é a velha mendigagem que eu sempre peço para ajudar o canal a crescer, né? Não te custa nada, é de graça e para mim faz uma diferença enorme para o meu trabalho. Então, por favor, já se inscrevam no canal, deixem um joinha, um like no vídeo, gente. Isso ajuda a impulsionar demais o vídeo. Também comentem alguma coisa aí abaixo. Qual o teu tipo de processo que você está passando? Qual o teu tipo de visto que você está passando? É o EB2NW também? Quando que vai ser a tua entrevista? Deixa a tua dúvida que eu terei o meu prazer em te ajudar também. Faz um favor também para os outros, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, com teus amigos, que eu tenho certeza que vai ser de valia para outras pessoas também. Sem mais delongas, vamos lá. André, quais foram as tuas perguntas? Eu vou separar esse vídeo em 2 momentos. As minhas perguntas, tá certo? E aí quando eu for passar para as perguntas que geralmente é feito para todas as pessoas, eu vou dizer, gente, esse é o segundo momento do vídeo, essas perguntas agora são feitas para todos. Então eu tô com um colinho aqui, vamos lá. Para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou André Caran, para alguns doutor André Caran, porque eu sou formado em odontologia, tá? Tenho 2 especializações em traumas de face, cirurgia e implantes, tenho mestrado também, tenho doutorado, inclusive com tese aí em pesquisas feitas na região de câncer orofacial, câncer, região de cabeça e pescoço, tá certo? Então esse é um pouquinho do doutor André Caran. André Caran, pode me chamar de André, tá certo? Então, gente, a primeira pergunta que me fizeram, baseados em quê? No meu DS260. Dica, estude seu DS260 a fundo, porque ali é que ele vai se nortear, o cônsul vai se nortear as tuas perguntas na entrevista pelo teu DS260. Para quem vai para visto de turismo, DS160. O nosso, se você está aqui para residente permanente, pelo EB2NW ou para qualquer outro tipo de visto, vai nortear o DS260, tá? Então estude a fundo, porque o oficial vai ter no computador dele o teu DS260 e do outro lado ele vai ter, de repente, a tua petição todinha, se ele quiser folhear ali, isso aconteceu comigo, e na frente vai estar quem? Você, de cara com ele. Então ele vai ali olhar para a petição, olhar para o computador, escolher a pergunta, olhar para você, para ver a sua reação. Então muito cuidado com esse jogo, você tem que estar seguro no teu DS, tem que estar conhecedor da tua petição e tem que estar educado, bem vestido, formal, sorriso no rosto e olhando no olho do oficial, do cônsul, melhor falando, para transmitir a verdade, porque claro, você deve estar falando a verdade, né, gente? Não pode mentir. Então vamos lá, sem mais delongas. André, as tuas perguntas. Primeiro momento do vídeo, as minhas perguntas. Senhor, qual a sua maior graduação? Eu sou doutor, então eu expliquei para ele que a minha maior graduação era o doutorado. E ele perguntou também, uma segunda pergunta foi, onde que eu me graduei nessa graduação de mestrado, de doutorado, que era a minha maior graduação, aonde que eu tinha feito? Eu expliquei para ele a minha instituição que eu concluí. E aí ele achou interessante que eu falei, em algum momento eu soltei, que você também não deve falar demais, mas você deve não também ser um robô. Sim, não.
lá, acolá. Não, você tem que falar alguma coisa mais para não ser uma coisa robotizada e que você está respondendo aquilo ali automaticamente. Não, em algum momento eu falei para ele que a minha tese foi em câncer de boca. A tese de mestrado e de doutorado foi de câncer de boca. E ele aproveitou o gancho e perguntou em que eu pretendia exercer a minha profissão nos Estados Unidos. Eu falei que eu já estava entrando no processo de revalidação, porque eu já estava pesquisando em plataformas de estudo também na minha área, que eu vou ter que fazer provas, também o TOEFL, né, o TOEFL, como algumas pessoas falam, aportuguesando aí, o TOEFL para poder entrar para uma instituição, uma universidade americana, para revalidar o meu diploma e estar exercendo na minha área. E que eu pretendia sim engrandecer a saúde, né, norte-americana com a minha profissão, dentro da odontologia. Eu pretendia sim exercer a minha área. Ele perguntou também para mim, uma quarta pergunta, se eu já fui para os Estados Unidos, por quanto tempo eu estive lá. Eu falei que eu fui a passeio, que apenas por 5 dias. Uma coisa interessante que ele me perguntou também é se alguém iria me receber nos Estados Unidos. Se eu conhecia alguém, se alguém iria me receber. Normalmente eles não fazem essa pergunta, mas eu creio que ele tenha perguntado se alguém iria me receber, no sentido de que alguém vai te dar esse apoio inicial nessa transição. Eu falei que eu tinha amigos no estado de Utah, que eu pretendia ir, que iriam me dar esse suporte inicial. Eu não vi nem maldade da parte dele nessa pergunta, foi mais como uma conversa mesmo. Eu não vi assim uma tensão da coisa, não, se eu disser que eu tenho alguém lá, eu vou estar caracterizando que eu vou querer ficar lá ilegalmente, já que não, eu estou indo legalmente, né? Porque no visto de turista você não pode dizer que conhece pessoas lá, ou familiares, se você tiver e tal, porque caracteriza que você vai ficar, mas no meu caso não, eu vou ficar, ele sabe que eu vou ficar, eu estou indo com visto de residência permanente, então não tem problema eu dizer que eu conheço alguém lá. Eu falei que eu tinha amigos onde eu ia, certo? E agora o segundo momento do vídeo, que eu falei para vocês que eu ia dividir, perguntas que perguntam aí para a maioria das pessoas e que eu vi aqui no YouTube, eu pesquisei e que me ajudou demais na entrevista, tá certo? Essa é um gancho aí já com a última pergunta, que eu acabei de falar que foi para mim. Pergunta para muitas pessoas também se você já esteve nos Estados Unidos antes, por quanto tempo, qual foi o motivo da sua viagem. Isso aí pergunta muito para quem vai tirar visto de turismo, pergunta muito para quem vai tirar visto de residente também. É bom você saber se você já teve, qual o motivo da sua viagem, por quanto tempo esteve. É legal. Isso aí pergunta para muita gente. E aí pergunta também para a maioria das pessoas, gente, se você já teve problemas com a lei. Eles adoram fazer esse tipo de pergunta para todas as pessoas. Perguntaram para mim no final, perguntam para muita gente. Todos os vídeos que eu vi aqui do YouTube, eu vi isso também. Você já teve problemas com a lei, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a nível municipal, na tua cidade, a nível estadual, a nível federal? Você já teve problemas com a lei? Gente, para você concluir a tua petição, depois que é aprovado o teu visto B2NW, você tem que ter as certidões negativas de que você não deve nada à justiça brasileira a nível estadual, municipal, né, na esfera municipal da tua cidade, a nível federal, nível de Brasil. E claro, eles perguntam também se você já teve alguma encrenca aí, se você foi para os Estados Unidos, eles perguntam se você já teve algum problema com lei norte-americana, né, infração de trânsito, se já foi para a corte, alguma coisa desse tipo, eles perguntam. Então, gente, meu cônsul ali que me atendeu, e me atendeu super bem, ele já me perguntou, já fazendo assim, porque ele estava folheando a minha petição e ele viu as minhas certidões negativas e conferiu no meu DS lá no computador que eu tinha colocado que eu nunca tive problema com lei, graças a Deus, em local algum. Nem na minha cidade, nem no meu estado, nem no meu país, nem nos Estados Unidos. Deus me livre, eu sou pessoa que eu gosto de andar muito na linha. Então, ele já foi meio que perguntando e afirmando ali. Nunca teve problema com lei, mais ou menos assim, né? Porque ele já sabia, estava lá as minhas certidões negativas. Eu senti que aquilo ali era dele mais para cumprir a tabela, porque ele é orientado, porque tem que perguntar mesmo. Então, ao meu lado, no guichê ao lado, antes da minha entrevista, eu notei que um rapaz, eu não notei muita nacionalidade dele, mas ele tinha esquecido de colocar certidões negativas. E foi disponibilizado para ele um computador para ele retirar as certidões negativas, de nada consta em crime. No momento, ele foi, mas não conseguiu, por algum motivo, retirar essas certidões negativas. E aí a entrevista dele teve que ser remarcada. Imagina a dor de cabeça. Você ter que voltar para a tua cidade, pagar novamente aéreo, hotel, todo o transtorno emocional para uma nova entrevista. Se preparar novamente. Então, se preparem, colham antes. Assim que for aprovado o teu visto, ou veja com o seu advogado de imigração, ou veja se você estiver fazendo sozinho, direitinho como é que é.
para tirar as certidões negativas e já traduzem, já anexem ao processo, porque isso eles perguntam para todo mundo. E, gente, essas foram as minhas perguntas, um pouquinho mesclado aí com o que perguntam para todo mundo, tá certo? Geralmente vão perguntar sobre a sua graduação, se você já foi para os Estados Unidos, em que você pretende atuar nos Estados Unidos, com que você pretende trabalhar lá na América, e também problemas com a lei. Uma coisa que você tem que se basear para te nortear, o que é que você vai responder muito aí para os cônsuls, são duas coisas: o teu DS, como eu já falei, DS 260 para residentes, e para turismo, DS 160, e também o teu Business Play ou Professional Play, que é feito aí durante o procedimento aí do visto EB2NW, porque é dentro do Professional Play ou do Business Play, que estão as tuas intenções do que você vai ajudar a América a crescer. Não basta você se qualificar e entrar nos requisitos para um EB2NW para o teu visto, mas você tem que provar por A mais B, pelos teus argumentos, através de um plano profissional ou através de um plano de negócios, que você é de interesse profissional norte-americano e que você vai ajudar a América a crescer. Eu espero ter te ajudado. Velha mendigagem no final do vídeo. Like, joinha no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima e tchau!